Olá, gente. O trabalho que eu vou apresentar para vocês, eu escrevi junto com o Paulo Roberto Castor Maciel. Ele é doutor em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Cefet, professor pelo Departamento de Educação e Matemática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Eu me chamo Eric Souza da Silva, licenciando em Matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. O trabalho que eu vou apresentar, ele tem o título de Vestígios de Álgebra Linear nos Programas de Ensino no Curso Secundário Brasileiro de 1931 a 1975. O trabalho, ele é um recorte de uma pesquisa em andamento, a minha monografia, que fala sobre a inserção da álgebra linear na disciplina de matemática no Brasil de 1931 a 1996. A gente teve como hipótese que a álgebra linear ela foi inserida por meio do movimento da matemática moderna na educação secundária. A importância da realização desse trabalho se dá justamente pela ausência de trabalhos sobre a temática. Quando a gente pesquisa sobre a inserção da álgebra linear, a gente encontra muitos trabalhos relacionados ao ensino superior, né? A gente viu isso nas principais bases de dados CAP e Cielo. E a gente pode citar, por exemplo, o trabalho de Lima e Gomes, de 2018. E essa pesquisa, ela teve a questão motivadora, quais foram os conteúdos relacionados com a álgebra linear nos programas brasileiros e qual o período de inserção desses conteúdos nos currículos educacionais. O referencial teórico, a gente utiliza a história cultural, um dos aportes teóricos para essa pesquisa, porque ela tem finalidade de identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Chartier 2002, página 6. Acreditamos também que para o estudo histórico, uma pesquisa histórica, ela deve iniciar a partir da separação e reunião dos vestígios do passado. Acerca das disciplinas escolares, Chervel considera que estas são criações espontâneas da escola e não uma simples vulgarização do saber científico. Dessa forma, os conteúdos do ensino básico não foram simplificações, e sim uma construção social da própria escola. Já no que diz respeito a Goodson, 1997, na página 20, ele afirma que o currículo escrito é testemunho público e visível das racionalidades escolhidas da retórica legitimadora das práticas escolares. Acerca disso, nós separamos as principais reformas curriculares para identificar os assuntos relacionados à matemática, à álgebra linear. A gente cita, por exemplo, a reforma de Campos, a reforma de Capanema, a reforma curricular de 1951, e a reformulação de currículos do Estado do Rio de Janeiro de 1976. A reforma de Campos ela ficou responsável por unificar a aritmética, a álgebra e a geometria em uma única disciplina, que é a matemática. E ela também criou dois ciclos, o fundamental e o complementar. A reforma de Capanema ela manteve a mesma estrutura, só que houve o ensino ginasial com duração de 4 anos e o ensino colegial com a duração de 3 anos. Já a reforma curricular de 1951, ela se deu pelo aumento do número de alunos, e os professores docentes, eles falaram que ficou inviável cumprir todo o programa de ensino. Então, com isso, criou-se o chamado programa mínimo, que é justamente a redução dos conteúdos obrigatórios a serem ensinados. Em 1971, com a lei de número 5.692, prolongou até 14 anos a escolaridade obrigatória e unificou o ensino primário com o antigo ginásio. A Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro
criou o laboratório de currículos, né, para atender às demandas e problemas curriculares. E esse mesmo órgão ele ficou responsável por criar um programa de matemática voltado com ideias do movimento da matemática moderna, né? Esse programa é chamado como Reformulação de Currículos do Estado do Rio de Janeiro, de 1976. No que diz respeito à matemática moderna, as suas características, né? Ela teve um rigor na linguagem matemática, também foram inseridos novos conteúdos e uma redução de outros, como por exemplo a geometria euclidiana. Sobre a criação de novos conteúdos, né, a gente cita grupo, anel, corpo, matrizes, determinantes, espaços vetoriais, né, que são conjuntos de disciplinas relacionadas à álgebra linear. Aqui é uma tabela, né, que foi criada com ano, curso, série e assunto, justamente para a gente separar o que a gente identifica que seja álgebra linear. A gente vê que em 1931, por exemplo, tem sistemas lineares, que vai se repetindo de reforma a reforma, né? A gente consegue ver nessa tabela também que se pegarmos de 1943 e compararmos com 1952, né, dos cursos clássicos e científicos, segundo ano, comparar esses 2 anos, a gente vê que realmente houve uma redução dos conteúdos obrigatórios a serem ensinados, mas os conteúdos permanecem os mesmos, só que houve uma redução, né? E em 1975 a gente vê explicitamente assuntos relacionados à álgebra linear. A gente vê estrutura de grupos, a gente vê dependência e independência linear, base, coordenadas de vetor. A gente consegue ver também estudo de matrizes, transformações lineares simples no R2 e no R3, né, sistemas de equações lineares em 2 ou mais variáveis reais. A respeito dos resultados preliminares, né, a gente identificou que há rudimentos da álgebra linear nos programas de ensino desde 1931. Né, a gente verificou também, né, que esses assuntos podem se tratar de rudimentos porque só teve a nomenclatura de álgebra linear a partir de 1975. Mas claro, a pesquisa ainda está em fase de execução. A gente vai avaliar documentos, portarias, orientações pedagógicas e livros didáticos relacionados a cada época para identificar a prática de ensino e outras categorias a serem investigadas, né? A gente afirma também que é muito importante a gente estudar todos esses documentos, porque não significa que está no programa de ensino que esse conteúdo foi ensinado. E como foi a forma que esse conteúdo foi ensinado, né? A gente vai buscar essas respostas. Essas foram as referências utilizadas para esse trabalho, tá bom? Muito obrigado por vocês assistirem até o final. Qualquer contribuição, tirar dúvidas, pode mandar para o meu e-mail, para o e-mail do Paulo Roberto Castro Maciel. Está lá no início do nosso slide. Mais uma vez, obrigado por assistirem e curtam bastante o evento. Tchau, tchau.